Olá, estamos começando mais um episódio do Enredo Cultural. Hoje nós vamos relembrar um espetáculo que começou no final da década de 80 e durou mais de 20 anos, o Ju 11 e 24. Nós conversamos com algumas pessoas que participaram do projeto e nos falaram sobre a produção e sobre o artista Júlio Vilela. No meio dessa conversa toda ainda tem retrato cultural, dicionarte, musicofilia, UFG na cidade, ufa, é muita coisa. Vamos começar, porque senão não dá tempo. Bora? O Ju 11 e 24 foi um espetáculo que durou mais de 20 anos, tinha aí no seu elenco fixo cerca de 25 pessoas, mas passaram ao longo desses anos cerca de 60 artistas. Eu descobri um pouco disso através da pesquisa que o Paulo Reis fez e ele vem participar do Enredo Cultural para falar um pouco sobre o Júlio Vilela e o Ju 11 e 24. O Ju 11 e 24 foi um espetáculo que durou aproximadamente 20 anos, o qual tinha uma modalidade de um talk show inspirado no programa de TV, o extinto programa de TV Jô Soares 11 e meia. E com isso trabalhava diversidade, quadros, entrevistas e números com performances drag queens. A performance drag, ela não necessariamente ela tem uma relação ali com a questão de gênero e sexualidade, né? Não, a performance drag, ela nasce dentro desse contexto LGBT, mas desde a época do Ju 11 e 24 tem se trabalhado em sair desses nichos, dessas comunidades LGBTs e preocupava-se em trabalhar com a inserção dessa profissionalização drag queen a partir da experiência teatral. Da própria brincadeira com o nome do espetáculo, com um programa humorístico, extinto programa humorístico de uma emissora de TV, fez com que a característica teatral goiana pensasse em uma profissionalização de humoristas que, através da figura drag queen e de outras piadas que eram encenadas, fixassem um modo de se fazer teatro dentro do estado de Goiás. Paulinho, você fez parte do espetáculo Ju 11 e 24 por quanto tempo? Nos 3 últimos anos do espetáculo. Certo. E o que você descobriu dentro dessa pesquisa que você realizou e que você ainda não tinha tão claro enquanto você fazia parte do elenco? Na verdade, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você responder isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai assistir ao Dicionarte e a gente volta já. Esse aqui é o pandeiro brasileiro, porque o pandeiro ele é de origem árabe e quando os árabes chegaram aqui no Brasil, trouxeram o pandeiro, que é chamado de rique. O pandeiro ele é formado de quê? Do aro, né, de madeira, ele vem as tarraxas aqui, onde segura a pele, tem a pele e tem as platinelas, que são esses pratinhos aqui, normalmente de bronze, de latão. O pandeiro, ele é tocado com uma mão segurando o instrumento e a outra tocando nele. E ele tem o som grave, agudo e o médio. Com o tempo, o pandeiro de cor ele foi se desenvolvendo, e hoje ele não é só tocado somente no choro, ele é tocado em qualquer situação. Baião, samba, o maracatu. Meu nome é Diego Amaral. Hoje falamos sobre
o pandeiro brasileiro. Fique com Deus e até a próxima. E por que você acredita que o Ju 1124 conseguiu conquistar a simpatia de toda uma sociedade, principalmente numa época lá na década de 80, 90, em que as pessoas eram muito mais conservadoras do que hoje? Eu acho que Júlio Vilela, e assim como todo o elenco que passou por Ju 1124, trabalhou isso de forma muito respeitosa e bastante com a cunho de pesquisa teatral muito afinada, para que as pessoas entendessem e respeitassem esse tipo de profissão, as pesquisas, as piadas que eram colocadas, a criticidade que o humor trazia dentro do espetáculo. Então acredito que ele conseguiu esse respeito e se manter por essa característica. E também por mostrar-se como ator e diretor de teatro uma inovação em entender a sua política daquela época, em sempre dialogar com as pessoas, em sempre dialogar inclusive com a plateia, todo e qualquer assunto que fosse polêmico, inclusive dos preconceitos. Paulinho, a gente vai dar mais uma pausa aqui nessa conversa, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta mostrando algumas pessoas que fizeram parte aí do elenco desse espetáculo, Ju 1124, e vamos saber mais informações aqui do Paulinho dentro dessa pesquisa que ele fez. A gente volta já. Bom, o UFG na Cidade está agora no Empimoda, um evento que surgiu aqui na universidade e se tornou itinerante em várias regiões do Brasil e agora está de volta. Foi um evento idealizado aqui na UFG pelo professor Adair, e era um encontro regional e se transformou em um encontro nacional. A área de design de moda ainda tem, assim, como não é uma área tradicional em termos de profissão, tem pouco ainda produção, poucas publicações. Quando a gente pensa no tamanho que o nosso país é e fala em moda, a gente está falando de quê? Moda é identidade, moda é comunicação, moda é cultura. Nós temos discutido muito a questão da identidade brasileira, a não europeização da moda, né? Que por muitos anos nós ficamos muito influenciados pela moda europeia. Então, assim, a gente, como nós temos uma diversidade muito grande, tanto em termos de materiais como de produção têxtil brasileira, então um evento como esse reúne pesquisadores de diversas áreas nessa construção e nessa melhora dessa identidade brasileira. Certo, professora, e como que a senhora acredita que essas pesquisas e todo esse conhecimento que é produzido aqui vai chegar na sociedade? É um evento, né, um encontro nacional, então onde são convidados os pesquisadores da área, tanto que estão em universidades, como os futuros profissionais que vão para as empresas e também os empresários locais e pessoas que já estão atuando no mercado. Beleza, professora, muito obrigado. Bom, nós estamos conhecendo um pouco do histórico do espetáculo Ju 1124, através da pesquisa que o Paulinho Reis fez e está conversando aqui com a gente, né? Daqui a pouco a gente volta nessa conversa com ele, mas agora vamos saber um pouco da pessoa Júlio Vilela. A gente sabe que tem muitos artistas e muitos amigos que poderiam falar, mas hoje a gente conversa aqui com a Claudinha Vieira. Bem, eu conheci o Júlio de uma forma muito interessante. Eu trabalhava com um músico chamado Marconi de Moraes, que atualmente mora nos Estados Unidos, um tecladista, e ele falou: eu preciso te apresentar o Júlio. Você tem que conhecer o Júlio Vilela. Aí o Marconi fez um jantar e não contou que tinha chamado o Júlio,
e que tinha me chamado. E o resumo dessa história é que dali nós saímos, que eu dei uma carona para ele, o Júlio não tinha carro, e ofereci carona e a gente começou a conversar e foi tão bom, porque assim, acabou o combustível, tinha um golzinho, a gente pôs mais combustível no carro e ficamos rodando na cidade conversando. E aí foram 13 anos de uma convivência onde a gente se falava todos os dias e se via muitas vezes por semana, eu não sei quantas, né, assim. Ele dominava o público, né? E então, assim, às vezes as pessoas viram um espetáculo, né, assim, chegava lá, assustava de algumas pessoas. E houve um episódio em que existia um quadro dentro do programa que era As Garotas do Zodíaco. E nisso daí, eu não me lembro se foi o Clécio, um deles pegou uma pessoa para dançar, se foi o Chico, e o cara falou, eu vou te enfiar a mão na cara se você pegar na minha mão. E ele chegou e disse, Júlio, o cara vai me bater. Isso eu fiquei sabendo depois, questão de segundos, né, que eu vi cochichando, o Júlio falou, eu não faço não, mas eu vou abrir essa exceção. Desculpa, gente, mas ele quer dançar aí comigo. E o cara desse tamanho levantou e ele rodava o cara, 1 metro e tanto, jogava com látigo, ele falou, agora desce, querido, já abri a exceção. Olha a rapidez para resolver um conflito. Você acha que hoje a gente ainda consegue ver algum reflexo desse trabalho que eles realizaram por tantos anos lá no Martim Sererê, aqui em Goiânia? Com certeza, eu comento muito isso, assim, ele deixou um legado muito forte na formação de artistas transformistas, né? Na minha formação, e eu sempre falo isso, é o cara que me dirigiu, me ensinou no palco. O Fernando Perillo fala isso, Cláudia, nós perdemos uma pessoa que a gente não só encantava e divertia, mas alguém que fez toda uma cena cultural acontecer, porque ali naquele programa, qualquer um que tivesse, eu vou estrear uma peça, ia lá, fazia um pedacinho, era uma vitrine enorme, ele era uma vitrine e ele era muito generoso nesse sentido. É bom lembrar, assim, de uma maneira muito positiva, né? Com certeza. Igual você está lembrando, assim, com orgulho, né? Percebendo o legado que ele deixou, não só entre os amigos, mas, assim, para a cena cultural aqui na cidade, né? Com certeza. Assim como você, são inúmeros artistas que têm muito para poder falar do Júlio Guilherme. Obrigado, viu, Claudinha? Eu que agradeço. Valeu demais. Nossa, foi muito bom. Obrigada mesmo. Meu nome é Rainer Souza, eu sou professor do Instituto Federal de Goiás. Tenho um livro sobre história da música popular brasileira para Enem Vestibulares publicado e hoje a gente vai falar sobre samba. E com alegria não se questione para se brincar. A gente tem que pensar que o samba é um gênero musical que não nasceu pronto, que esse gênero musical ele tem uma relação com o Brasil pós-escravidão, né? Que depois da escravidão você vai ter uma grande leva de negros libertos que vão ocupar as cidades, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Você vai ter a ocupação de determinados espaços, principalmente dos cortiços e da região do cais. Tem que ser visto, inevitavelmente, como o primeiro grande gênero musical que vai se projetar e que vai ter muito espaço nos meios de comunicação daquela época. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. E aí é interessante perceber que ele vai começar a se tornar o primeiro gênero onde a gente vai perceber o quê? A música enquanto um palco das nossas grandes discussões, das nossas grandes questões sociais, né? A questão da malandragem foi uma das primeiras grandes polêmicas que a gente vai ter em relação a esse gênero. Nesse contexto, o embate que a gente vai ter entre dois sambistas, que são o Noel Rosa e o Wilson Batista, né? O Wilson Batista que vai ser um sambista que vai falar da malandragem. E em contrapartida, o Noel Rosa, que é um cara de classe média, branco, tinha um interesse muito maior em transformar o samba em um produto vendável, de dissociar a ideia do artista como o cara que não quer saber de nada, o cara que vive uma vida desregrada.
Pisca, 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 pisca. Bimba. Diz, nega. Vocês querem saber o que é ziriquitum? Ziriquitum. Até mesmo quando a gente chega ali no final do século XX, quando o pagode aparece ali, né, no final desse século, como essa questão da preservação da identidade, das raízes, e aí se tem todo um debate, né? O pagodeiro não faz samba. E todo o céu vai desabar. 2 décadas antes, você pega ali, por exemplo, os relatos de jornal, né? Quando nomes como o da Bete Carvalho, do Grupo Fundo de Quintal, quando eles aparecem, eles são chamados de pagodeiros. E aí, quando chega na década de 90, os pagodeiros de décadas atrás são vistos como o quê? Como sambistas, porque eles realmente vão respeitar as formas musicais que eram desenvolvidas ali em épocas anteriores. Bom, continuamos aqui com o Paulinho Reis, falando sobre o JU 1124. O Paulinho fez uma dissertação de mestrado, onde ele rememorou aí um pouco da história desse espetáculo que durou quase 20 anos. Paulinho, mais uma pergunta. Você descobriu um pouco mais de quem foi o Júlio Vilela? Consegui perceber bastante. O Júlio Vilela, ele era um diretor muito carinhoso, muito hospitaleiro com seus atores. E Júlio Vilela foi um grande pai, nesse sentido, para todo o elenco. Tem-se a ideia de hoje, fala-se muito de Dizzy Croquettes na década de 70, na década de 80, mas pouco se falou no Brasil inteiro de JU 24. E nas minhas pesquisas apresentando por todo o Brasil, né, no meu trabalho, as pessoas ficaram impressionadas o quanto Goiânia havia uma pesquisa teatral e séria. Ao mesmo tempo em que se tem essa visibilidade nas grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, de Dizzy Croquettes, em Goiânia existia os JU 24. Paulinho, valeu demais, muito obrigado, viu? Parabéns por essa pesquisa. Aqui no Enredo Cultural nós também temos outras pessoas que nos deram entrevistas e nos contaram um pouquinho de suas histórias. Uma delas a gente confere agora no Retrato Cultural. Eu sou Gustavo Veiga, artista goiano, desde quando nasci, porque eu sou bisneto, aliás, tetraneto do Veiga Vale. Você sonha hoje sem mim, em qual planeta? Mas, na verdade, mesmo o começo da minha vida de musical foi a família toda gosta de música, e são artistas da parte de literatura, pintura e artes plásticas, né? Se os nossos filmes, fitas baratas, vão duvidar. Hoje eu vivo de arquitetura, mas com um vai e volta, bebendo dessa água sempre que é arte. Todo mundo fala que eu sou em cima do muro, eu não sou em cima do muro, eu sou acima do muro. Acho que acima do muro é uma observação boa de viver, assim, de vida. Em qual planeta eu te encontro mesmo assim? A música para mim é tudo, né? É uma coisa mais sagrada que tem depois da família, eu acho. A música é o seguinte, me pergunto, Gustavo, você gosta mais de arquitetura ou de música? Eu gosto de tudo, só que a arquitetura para mim, ela é uma palavra mais, é uma sacana com o cara, porque você perde um tempão fazendo um projeto para alguém, aí passa um certo tempo, ou ele demole o que você fez, normalmente assim, eles metem um trator por cima, ou uma pessoa que não tem nada a ver com aquela perda de tempo que você teve, desfigura tudo a ideia que você projetou naquele momento, naquela época. E a música não, a música que você faz, ela é eterna, ninguém te tira ela é muito espiritual, né? A história é sempre assim, mas se vale a pena amar. Mas eu não me arrependo de nada, eu acredito assim, que a música está aí, agora, nesse ano de 2017, 2018, ela vai aparecer muito, muito mesmo. Porque tem muita coisa guardada, com qualidade, honesta, uma música honesta que eu tenho. Ela é honesta, por que ela é honesta? Porque eu sou um veículo de Deus, quer dizer, eu sou iluminado,
Deus me manda a luz, eu transmito isso como coisa. Então não tem essa vaidade de eu ser bom ou ser ruim, não tem esse tipo de coisa, sabe? Então a música minha é honesta porque ela é goiana, ela é uma coisa que eu não faço por obrigação. Se, por exemplo, cantores que têm helicóptero, avião, mas eles têm avião, eu não tenho, mas eu quero avião, eu não quero avião, eu não quero nada, eu quero, sabe, fazer o que eu gosto de fazer, eu não sou obrigado a fazer isso. Isso é a verdadeira liberdade, você não ser obrigado a fazer nada. O bacana me puxem, mas nunca me empurrem. Isso eu tenho comigo. Marcos Matos, aqui nessa sala, no Teatro Piguá, você viveu durante 17 anos a Amargosa no Ju 1124, né? Foi a Amargosa. E entrando aqui no Martim Sererê, aqui em frente ao Teatro Piguá, quais são as lembranças que você tem? Assim, eu tenho muitas lembranças boas, porque a gente chegava aqui, assim, se o show era no sábado, a gente chegava aqui por volta das 4, 5 horas da tarde, ia montar cenário, ia maquiar, ia passar ensaio, ia testar som. Você prefere ser chamado de Marcos ou de Amargosa? Qualquer um dos dois tá valendo. Então, Amargosa, vamos lá pro camarim? Vamos sim. Mas até a gente chegar aqui no camarim para esse momento de se maquiar, né, de se vestir, existia esse processo de montagem do espetáculo, né? Tinha. Como que isso funcionava dentro do Ju 1124? Funcionava assim, cada um tinha seu estilo, né? O seu próprio estilo, né? Seu estilo de vestir, seu estilo de música. E essas coisas eram mostradas na reunião terça-feira, entendeu? Era um processo que era coletivo e o Júlio Vilela estava ali organizando tudo, meio que como um maestro. Isso, ele era o maestro nosso, né? Ele dirigia, por exemplo, os números de comédia, ele via a coreografia, o que estava bom estava, o que não estava, vamos tirar isso, vamos mudar isso, você não serve para isso. Se eu tenho uma disciplina como artista hoje, como tudo, eu aprendi muito dentro do Ju 1124. Para mim é muito gratificante estar aqui falando. É uma maneira de ter a memória dele viva. Que embora mesmo que ele morreu, ele se foi, mas as lembranças, a gente morre, vão com a gente, mas quem lembra da gente tem essas lembranças, né? E eu só tenho lembranças boas e agradecer ao tempo que eu tive com eles. E nós também agradecemos a você e a todos, né, com quem nós conversamos, com quem nós falamos e que nos ajudaram a contar um pouquinho desse projeto, dessa história que foi o Ju 1124, Ju 1124, com esse grande artista que nós tivemos aqui em Goiás, o Júlio Vilela. E nós ficamos por aqui com este episódio do Enredo Cultural. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana nós estamos de volta. Lembrando que até lá você pode rever este e todos os outros episódios no site da TV UFG. Agora, Margosa Simpson para vocês. Sou de arrasar, sou poder. Abram alas, sou charmosa e temida. Minha arma acende. Atiro raio, sou um vulcão. De dia uma lady, à noite sou um dragão. Maravilhosa, poderosa, chuta o pau de fez à toa e reina aqui. Como um farol, tem grande poder aqui. Chispa daqui se é estranha, se manda, compra o mundo mudo. Tudo, mando embora. Ha! Goodbye, mando embora. Goodbye. Ela é de arrasar, é o poder. Abram alas, ela é charmosa e temida, sua raiva sem